pessoal, bem-vindos ao canal Anytime TV. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Em 1998, um jato militar americano rompe o cabo de um teleférico nos Alpes suíços. A tripulação poderá enfrentar uma corte marcial pela morte de 20 pessoas. Os investigadores precisam descobrir como um voo de treinamento de rotina acabou em uma catástrofe. Teria sido um acidente causado por uma falha nos instrumentos ou o resultado de um passeio imprudente? Há grandes suspeitas de que o exército americano tentará proteger seus colegas a qualquer custo. Pela primeira vez, o navegador conta sua história. Não é que o avião dos fuzileiros navais tenha atingido água sem lei. Foi um massacre na neve. Tragédias não acontecem. Elas são desencadeadas por uma corrente de eventos importantes. Vamos solucionar as pistas e fazer a contagem regressiva para os segundos fatais. As condições do tempo estão perfeitas para voar e esquiar. 90 quilômetros a oeste de Aviano fica o Film Valley. E no centro dele fica Cavallese, uma pequena cidade montanhosa que no inverno fica lotada com esquiadores. Ela é um destino popular em toda a Europa. 2h44 da tarde. O sol saiu. As condições são perfeitas e a montanha está cheia de turistas. 2h52 da tarde. O voo EZ-01 recebe ordens para não voar a menos de 305 metros acima do nível do solo. Mas, à medida que o avião desce, o radar do altímetro emperra. O altímetro é um instrumento que deverá avisá-los se eles ultrapassarem a altura mínima. Eu vi o altímetro parar e o procedimento normal é desligar, reiniciar e ele começa a funcionar novamente. Se isso não acontecer, você tem que nivelar a rota manualmente e foi o que fizemos. Depois ele continuou a funcionar e, como tudo parecia bem, tomamos uma decisão: continuar. O Prowler é uma aeronave antiga e temperamental. Estávamos pilotando uma aeronave dos anos 70. Coisas assim acontecem o tempo todo. Em Cavallese, os turistas vão dos picos à cidade em teleféricos. 3h06 da tarde. O Prowler se aproxima do Lago Garda. A tripulação sabe que esta é uma área propícia para paragliders e sobe até uma altura segura. Na época, tudo estava seguindo como deveria seguir. A tripulação estava conectada, respondendo. Eu achei que estávamos indo muito bem. O teleférico de Cavallese funciona com 2 bondinhos. Um lota até seu limite de capacidade, 20 pessoas. Enquanto o outro fica somente com o operador preparando a viagem de volta. O EZ-01 entra em Film Valley. – 3h13 da tarde. O teleférico lotado está a mais de 100 metros do chão. Parecia tudo bem. Checamos a altitude, nos localizamos. Eu sou o navegador e queria descobrir exatamente aonde no vale nós estávamos. Olhei para baixo e tinha um lago e eu fiquei alguns segundos olhando para ele. Depois olhei para cima e de repente vi um cabo na minha frente. O jato atinge o cabo a mais de 870 km por hora. A colisão rompe o cabo de 6 centímetros de espessura. O som do jato atingido reverbera através do vale. E as pessoas da cidade imediatamente percebem que algo está errado. Olhamos para cima e vimos um avião voando verticalmente. Ainda me lembro de ter visto os motores em chamas.
No Prowler, a tripulação não sabe que cabo era aquele que havia danificado o jato. De repente, olhamos para a asa e tivemos um choque. Era como se uma serra tivesse cortado um quarto da aeronave. A melhor maneira de descrever isso é dizendo que parecia que tinha 15 cascavéis no seu colo e você tinha que tirar todas elas se quisesse sobreviver. Em Cavalese, os bombeiros entram em ação. Eles se preparam para a devastação causada pelo acidente e ficam chocados com o que encontram. Ma quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto la funivia. Quando chegamos, vimos o teleférico caído. O cabo estava partido e jogado no chão. E havia uma mancha enorme de sangue. Chiazza di sangue polverizzato che circondava la funivia. No ar, a tripulação do Prowler luta pela vida sem perceber a devastação em terra firme. A aeronave ficou muito danificada. Perdemos nossos sistemas hidráulicos e o piloto teve que assumir todos os controles. Os danos deixam o avião numa situação de grave perigo. Serão necessárias todas as habilidades e experiência da tripulação para manter o avião no ar. Aviano, aproximação. Aqui fala o EZ-01. EZ-01 para Aviano. EZ-01. 2 minutos após o acidente, o navegador Schweitzer fala pelo rádio com a torre de controle de Aviano. Aproximadamente 16 quilômetros a oeste do campo. EZ-01, temos contato pelo radar. Qual é a sua emergência? Temos um avião avariado. Estamos precisando aterrissar. Quantas pessoas estão a bordo e quanto combustível vocês têm? Em Cavalese, as equipes de emergência enfrentam a dura realidade da cena. Poi alla fine, purtroppo, quella corsa. Infelizmente, apesar da velocidade de nossa resposta, não havia nada que pudéssemos fazer por eles. Sono servite a poco perché purtroppo le persone. Porque os ferimentos dos passageiros do teleférico, quando atingiram o solo, eram muito sérios. Gravissime lesioni causa proprio l'impatto forte sul terreno. Não há sobreviventes entre os destroços. O Prowler ainda está a 10 quilômetros da base e o medidor de combustível está baixando rapidamente. O combustível é a vida do avião. Se você perde combustível, o sistema hidráulico não funciona. Os sistemas hidráulicos alimentam os controles de voo do jato e seu trem de pouso. A tripulação não tem como saber se conseguirá levar o avião de volta à base. A aeronave danificada quase não consegue mais voar, e a tripulação sabe que as chances estão contra eles. Nós fizemos literalmente tudo o que podíamos para fazer aquele avião voltar a funcionar. À medida que o Prowler se aproxima da base, a tripulação não consegue dizer se seu trem de pouso está funcionando. Eles precisam, então, da torre de controle para fazer um contato visual. EZ-01, aqui fala a aproximação de Aviano. Seu trem de pouso está intacto e vocês podem aterrissar na pista 5. Devido ao avião apresentar danos extensos, a tripulação terá que usar o sistema de aterrissagem de emergência e as equipes de resgate se preparam para o pior. Essa sensação de urgência foi uma das experiências mais intensas pelas quais eu já passei. Eu estava vivo. Eu estava feliz por estar vivo. Tínhamos conseguido fazer o avião aterrissar. Quando saímos do avião, a equipe da Força Aérea, o Corpo de Bombeiros e a equipe de resgate chegaram e perguntaram o que aconteceu. A tripulação sabe que danificar um avião tão caro é algo grave.
Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. Mas a situação ainda iria piorar. Nosso comandante chegou e disse: "Não sei como dizer isso a vocês, mas vocês atingiram o cabo do bondinho do teleférico e 14 pessoas morreram." Eu diria que este foi, provavelmente, o momento mais terrível da minha vida. Essa é a melhor maneira de descrevê-lo. Aquela notícia acabou comigo. À medida que os corpos vão sendo identificados, o número de vítimas sobe para 20. Eu chorei como uma criança. Você chora porque você se faz a seguinte pergunta: por que eu sobrevivi e eles morreram? Na manhã seguinte, o acidente se torna um grave incidente internacional. As 20 vítimas são de 6 países diferentes. Haverá um inquérito policial militar. Os investigadores precisam saber por que um voo de rotina terminou em catástrofe. O mundo observa e espera. As emoções estão no limite. As famílias das vítimas, a comunidade local e a mídia mundial querem respostas. Agora, revendo os eventos cruciais daquele dia e aprofundando a investigação, poderemos revelar a verdade por trás do que causou os trágicos eventos em Cavalese. Um incidente envolvendo os fuzileiros navais americanos está sob a jurisdição do Serviço de Investigação Criminal Naval. O agente especial da NCIS, Mark Fallon, vai para Cavalese. Ele quer começar com as evidências físicas do jato danificado, mas a revolta da comunidade local ameaça atrapalhar sua investigação. Estávamos preocupados com a segurança da tripulação. Estava havendo protestos contra os Estados Unidos na época, com carros sofrendo a ação de vândalos. Acredito que alguns carros foram explodidos na época. A segurança, então, dos cidadãos americanos e dos membros do serviço americano na área, principalmente da tripulação, era o mais importante. O incidente está em todos os jornais. A mídia estava esmagando a gente. Uma das palavras de que me lembro dizia joke, que significa brincadeira. Quer dizer que achavam que estávamos brincando. Não é que o avião dos fuzileiros navais tenha atingido águas sem lei. Foi um massacre na neve. Espalha-se a suspeita de que a tripulação fora descuidada e que o exército americano ia tentar abafar o incidente. Na época, o sentimento, o clima era de que os Estados Unidos iam tentar abafar a investigação e que eles não iam responsabilizar os fuzileiros. A suspeita apenas aumenta quando o comandante supremo americano, na Europa, toma a surpreendente e inédita decisão. Ele tira a investigação das mãos da NCIS e passa para os fuzileiros navais. O general dos fuzileiros navais, o general Mike DeLong, ficou sendo, então, o responsável pelo comando do Conselho de Investigação do incidente. Os fuzileiros navais agora são os responsáveis pela investigação, mas eles ainda precisam de profissionais como os da NCIS, como Mark Fallon. É ele quem deveria investigar o caso, mas deixa que os fuzileiros façam o relatório oficial. Porém, ele teme que este desenvolvimento comprometa a investigação. Da perspectiva de um investigador, era algo impactante, porque nesse ponto você não tinha investigadores criminais profissionais que ganhassem a vida com isso, coletando evidências e fazendo investigações. Agora, sob a direção dos fuzileiros navais, Fallon e sua equipe continuam seu trabalho. Como um avião pode ter atingido cabos a 190 metros, que é abaixo de uma altitude mínima de voo? Havia alguma coisa errada com o jato que pudesse explicar por que ele estava tão baixo?
Neste caso, tínhamos que olhar o equipamento, tentando determinar se estava funcionando adequadamente apenas para estabelecer qual era a verdade. O Prowler armazena informações de voo em um aparelho de armazenamento de dados. Ele é enviado para análise. Mas há também o radar do altímetro, que diz ao piloto a que altura o avião está. Ele deveria ter soado um alarme bem antes de o avião ter atingido a altura do cabo do teleférico. A NCIS precisa então verificar o altímetro. Não havia nada de errado na leitura do altímetro. Ele estava totalmente dentro das especificações normais. Eu confiei 100% nos rapazes que fizeram o teste naquele instrumento e que disseram que estava funcionando corretamente. Isso sugere que a tripulação deveria saber exatamente sua altitude. Mas então a equipe de Fallon faz uma descoberta que pode mostrar o que a tripulação fez durante o voo. Eles estavam levando uma câmera a bordo. Sorria. Deixe para filmar a paisagem. Pegamos a fita e a levamos para os técnicos de audiovisual na base da Força Aérea em Aviano e na hora de assistir ao vídeo estava tudo azul. Ou a fita está vazia, ou foi apagada. A tripulação nega ter usado a câmera. Mas a equipe de Fallon descobre um pedaço minúsculo de celofane. Esse celofane contradiz a história da tripulação. Era um pedaço de celofane que parece ter saído da fita de vídeo. E para um investigador experiente como Fallon, isso não faz sentido. Pareceu que eles tinham aberto a fita. Pelo menos essa era a nossa teoria quando vimos o celofane. Me pareceu incomum que eles estivessem tendo tantos problemas e não tivessem gravado a rota. Fallon suspeita que a tripulação esteja mentindo. Mas, por enquanto, ele tem que aceitar que não irá descobrir muita coisa com a fita. O gravador de dados revela que o jato passou dos 305 metros do limite de altitude mais de uma vez. Também mostra que o capitão Ashby excedeu os 830 km por hora da velocidade limite. Isso sugere que a tripulação fora imprudente. Mas pode haver outras evidências. E Fallon refaz a rota. Tivemos que levar os investigadores ao local, nos Alpes, e fazer o que chamamos de trabalho duro, ou seja, bater de porta em porta tentando ver se as testemunhas poderiam nos ajudar a recriar o que aconteceu naquele dia com aquele voo. Ele quer que as testemunhas oculares apoiem os dados recuperados do avião. As testemunhas com quem conversamos diziam não lembrar de terem visto nenhum avião voando tão baixo quanto aquele. Os dados do voo e os relatos das testemunhas parecem sugerir que o jato voou abaixo de sua altitude mínima e além do limite de velocidade. Essa tripulação e o capitão Ashby tentaram pilotar o jato o mais depressa possível e o mais baixo possível. E, infelizmente, houve algumas consequências catastróficas. As evidências até agora fazem a tripulação parecer imprudente, mas isso não é o fim da linha. As descobertas de Fallon são entregues aos fuzileiros navais e poderão ajudar a formar a base para quaisquer acusações criminosas. Como é comum em acidentes com fuzileiros navais, o coronel Thomas Blickendorfer dá início a uma investigação interna. Foi uma investigação privilegiada. Os pilotos falaram abertamente, fizeram afirmações e tudo isso aconteceu dentro do Departamento da Administração de Segurança. O que significa que o que quer que eles tenham dito e feito não poderia ser usado contra eles em nenhum tribunal. Uma investigação como esta deveria ficar somente sob o conhecimento da Marinha.
Mas a situação agora está se transformando num incidente diplomático internacional e chega à Casa Branca. I told the Prime Minister of Italy, and I'll tell you, I will do everything I can to find out exactly what happened and take appropriate action and to satisfy the people of Italy that we have done the right thing. O presidente Clinton ligou para o primeiro-ministro italiano naquela manhã, logo cedo, dando seus pêsames. O primeiro-ministro italiano deu a entender que talvez os americanos simplesmente não pudessem mais operar no país dele. A perda da base aérea italiana teria sérias consequências para a OTAN. O caso da tripulação precisa ceder às exigências estratégicas dos Estados Unidos na Europa. O relatório tem que deixar de ser secreto. O comandante-geral nos disse que eles não iriam fazer uma investigação porque não queriam ser vistos como pessoas que têm informações, mas que não querem dividi-las com a mídia, nem com a administração italiana. O relatório combinará as descobertas da NCIS e dos fuzileiros. E o mais importante, será de domínio público e decidirá o destino da tripulação do voo EZ-01. O coronel da Marinha, Thomas, tem todas as evidências descobertas pela NCIS. Mas, como prática padrão nas investigações do Exército, ele realiza outras investigações, começando pelo registro de voo da tripulação. Eles tinham uma reputação excelente, eram trabalhadores, muito conscientes, nenhuma tendência para atitudes imprudentes nem nada parecido. O piloto, o Capitão Ashby, havia sido recentemente escolhido para o programa F-18. O que significa que ele havia sido escolhido entre centenas. Os registros da tripulação mostram que eles são experientes e proficientes, mas o voar em baixa altitude é uma habilidade para a qual os pilotos precisam treinar regularmente. Você precisa treinar esse tipo de voo quase todos os dias, apenas para se manter familiarizado com o movimento e velocidade do avião, para saber como se comunicar com o seu navegador. Se você não treinar continuamente, você perde a proficiência para fazer esse tipo de voo. Cortes no orçamento significam que as tripulações estão tendo cada vez menos horas treino de voo. Apesar de ser um dos pilotos de elite da Marinha, o Capitão Ashby não fazia esse tipo de voo há 6 meses. O Coronel Thomas está começando a ver que o acidente pode não ter sido apenas um simples erro individual de um piloto. Sua atenção agora se volta para o plano de voo da equipe, especificamente para seus mapas. Olhamos os mapas e... o cabo do teleférico não estava ali. Mas essa região é mundialmente famosa por seus resorts para esqui. Observamos um mapa italiano da mesma escala. E era impossível colocar o dedo nele sem cobrir um cabo de teleférico. Eles estavam em todas as áreas onde havia esqui. Este era, então, um grande problema. O Coronel Thomas precisa descobrir por que os cabos não estavam nos mapas da tripulação. Ligamos para a agência de mapeamento e imagens e, claro, eles ficaram muito surpresos. Eles disseram que as informações sobre aqueles cabos haviam sido tirados de seu banco de dados sem que eles soubessem. Este erro não foi da tripulação. O Coronel Thomas faz outra descoberta. As tripulações não tinham sido orientadas de forma adequada sobre o regulamento de voos em baixa altitude. Pouco antes do voo do EZ-01, o AGL mínimo, ou nível de altitude mínimo acima do solo, havia sido aumentado.
O general da Força Aérea disse que a altitude mínima fora mudada para 610 metros há 3 ou 4 meses. O esquadrão é interrogado. Todos, menos um, estão cientes da nova regra de 610 metros. O coronel Thomas e a equipe da Marinha reúnem todas as evidências para o relatório. A investigação do agente Fallon, da NCIS, aponta para negligência. Mas o coronel Thomas descobriu reduções no tempo de treino da tripulação, erros no mapa e informações que não tinham chegado à tripulação. Esses são erros sistêmicos. Ele registra tudo isso no relatório. Mas as altas patentes da Marinha estão preocupadas. Se a tripulação for considerada culpada pelo acidente, os Estados Unidos poderão perder o acesso às bases aéreas italianas. O culpado precisa ser apontado e a palavra final no relatório é crucial. Tivemos discussões em tom elevado, quase brigas mesmo, sobre conseguir informações e não fazê-las constar no relatório. Eles queriam que algumas das informações postas no relatório fossem escritas de uma forma negativa com relação à tripulação, quase que dizendo que eles haviam sido imprecisos e cometido erros. Um mês após o acidente, o chefe das investigações, o general DeLong, apresenta o relatório. A tripulação voou bem abaixo dos 300 metros, a altitude limite, e excedeu a velocidade máxima em 100 nós. Concluímos que o choque contra o cabo não foi um erro de cálculo. O destino da tripulação será decidido no tribunal. Mas em seu discurso, DeLong não deixou dúvidas sobre a visão apresentada pelos fuzileiros navais. O comandante foi descuidado ao tomar aquela decisão. Se está gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar o like. Obrigado, galerinha. Continuem agora com o vídeo. Mas muitas pessoas acharam que ele fez a coisa certa, tentando salvar seus direitos de base na Itália. Eu comecei a deixar de me sentir parte dos fuzileiros e nosso grupo foi chamado de colônia de leprosos, porque estávamos sendo excluídos. A situação para a tripulação não parece boa. Eles são repatriados para os Estados Unidos para enfrentar a corte marcial. À frente do processo está o ex-piloto da Marinha, o tenente-coronel Couch. As acusações eram de homicídio doloso. Basicamente, a morte das 20 pessoas, como resultado de sua atitude imprudente e libertina. Eles também foram acusados de arriscar a aeronave. Se forem considerados culpados, os tripulantes pegarão 20 anos de prisão por cada homem, mulher e criança morta no teleférico de Cavalese. Joe Schweitzer enfrenta a possibilidade de viver o resto da vida atrás das grades. E sabe que está sozinho. Eu sabia que ninguém ia me ajudar e que eu teria que agir da maneira certa. Nós, fuzileiros navais, levamos nossa missão, nosso objetivo a sério. E minha missão era a ver. Schweitzer se sente abandonado pelos fuzileiros. Os fuzileiros navais trabalham muito para treinar seus pilotos. Depositamos uma grande e especial confiança neles para que pilotem seus aviões dentro do regulamento. Os fuzileiros navais cumprem sua responsabilidade. Os advogados de acusação estão convencidos de que os tripulantes são responsáveis. Mas eles acham que a maior culpa está nos ombros do piloto e do navegador. Na esperança de conseguir uma condenação, eles decidem oferecer aos 2 outros membros da tripulação um acordo. Um dos tripulantes daquele avião, o capitão Seagraves, estava no banco traseiro e recebeu imunidade. Em troca da imunidade da acusação,
Seagraves e Rainey terão de oferecer declarações verdadeiras. Eles sugerem que os outros membros da tripulação estavam agindo de maneira estranha depois da aterrissagem de emergência. O testemunho dos 2 outros tripulantes que estavam no assento traseiro foi de que ele e seu colega atrás saíram imediatamente do avião, deram a volta e olharam para trás e viram Ashby e Schweitzer ainda na cabine. O testemunho de Rainey e Seagraves de que Ashby e Schweitzer não saíram do avião é chocante. Isso porque as equipes são treinadas para evacuar imediatamente depois de uma aterrissagem de emergência. Quando interrogado, Schweitzer faz uma chocante admissão. Eu não pensei 2 vezes. Olhei a câmera de vídeo e pensei, vamos pegar a fita. Eles removem a fita da câmera e a substituem por uma vazia. Fazendo isso, eles apagam uma evidência crucial. Schweitzer nunca havia falado publicamente sobre suas ações, mas agora podemos refazer o percurso do EZ-01 e revelar por que ele pegou a fita. Durante o voo, foi isso que eu comecei a ver. Nós estávamos a 1.500 metros acima do Lago Garda. É um lago lindo. Eu peguei a câmera e foi a última vez que eu filmei a paisagem. E depois eu sorri para ela. Segundo o navegador, foi uma inocente filmagem de um voo feliz. Mas quando ele fica sabendo da morte das 20 pessoas, o seu sorriso, enquanto filmava, começa a assombrá-lo. Meus pensamentos de um sorriso feliz perto do sangue na neve passando na CNN ficava mais forte e me consumia cada vez mais. Então eu tomei uma decisão, eu preciso dessa fita. E eu disse, Trash, me dá a fita. E no dia seguinte, eu destruí a fita. Schweitzer se certifica de que as imagens de seu sorriso nunca sejam vistas. Mas para Couch, as evidências do que aconteceu durante o voo EZ-01 haviam se perdido para sempre. Eu pensava, se não há nada de errado com o modo como aquele avião foi pilotado, por que então o capitão Schweitzer queimou a fita? Eu analisei seu treinamento como oficial dos fuzileiros. Se houvesse evidência e se ela tivesse sido destruída, aquilo já era uma confissão de culpa. A acusação acredita que se a tripulação tivesse voado de acordo com o regulamento, não teriam queimado a fita. Eles pretendem usar essa nova informação como prova adicional no julgamento. Um ano após a tragédia com o teleférico de Cavalese, tem início a corte marcial. A acusação argumenta que Ashby não teve desculpa para voar mais baixo do que a altura mínima permitida, 305 metros. Estávamos muito confiantes com relação às evidências, e nossa confiança vinha do fato de que havia uma restrição de 300 metros para essa aeronave, e a menos que a vida do piloto esteja ameaçada, a menos que a missão exija, o piloto deve seguir os regulamentos. Mas mesmo sem estar sob essas circunstâncias, ele estava a 300 metros. Se o capitão Ashby quiser evitar a cadeia, a defesa terá que explicar por que o jato dele voou abaixo dos 300 metros exigidos. Eles pedem, então, a ajuda de um ex-aviador especialista em orientação espacial, o Dr. Fred Peterson. Eu disse a eles que ficaria feliz em participar desse caso, que era parte de meu dever como oficial ativo. Mas disse a eles, tenho que dizer que talvez vocês não gostem das respostas que eu tenho. A área de especialidade de Peterson é a da percepção visual. Ele entende os complexos cálculos mentais exigidos de um piloto militar.
Em altas altitudes, o piloto usa o horizonte como ponto de referência. O horizonte fica a uma distância fixa do avião, portanto, ele permanece em uma altura constante em seu campo de visão. Abaixo do nível da rota, o capitão Ashby não consegue ver o verdadeiro horizonte e então adota o final do vale como seu ponto de referência. À medida que se aproxima de seu ponto de referência, o falso horizonte cai em seu campo de visão. Para compensá-lo, ele abaixa o nariz do avião, fazendo-o descer. Essa é uma reação instintiva e começa a fornecer uma explicação sobre o comportamento do piloto. O piloto ultrapassa a linha da cadeia de montanhas e estabelece seu quadro de visão do horizonte. Para fazer o que precisa ser feito em cerca de 1 grau com o nariz para baixo da altitude, ele repete essa ação várias vezes sem ter consciência do que está fazendo. O altímetro deveria ter avisado a tripulação sobre sua descida, mas ele já tinha emperrado uma vez antes. Uma falha intermitente no altímetro pode explicar por que a tripulação do EZ-01 estava sobrevoando o Film Valley em baixa altitude, mas não porque eles atingiram um cabo do qual deveriam ter desviado. O Dr. Fred Peterson desenvolveu uma teoria que pode explicar por que a tripulação bateu num cabo que 4 segundos antes do impacto, pelo curso original, eles teriam evitado. Ele acredita que Ashby vivenciou, sem saber, uma estranha ilusão visual no momento em que viu o cabo. Saiu do nada, se ergueu sobre o terreno. Eles acharam que o cabo estava acima deles, quando de repente eles o viram. A nova e original teoria de Peterson forma a base para a defesa. Ela explica que escolher um ponto fixo no horizonte pode dar a ilusão de objetos aparecendo acima do piloto, quando na verdade eles estão abaixo dele. De repente, ele só sabe que está prestes a morrer, e a única maneira possível de se salvar é baixando o nariz do avião. Ele vai forçar o manche para frente com a mão direita, e quando fizer isso, o peso do avião cairá na asa esquerda, que é exatamente a trajetória em que o jato atingiu o cabo. O testemunho de Peterson parece ser claro, mas o treinamento de um piloto inclui o julgamento da distância até o chão. Quando você entra num vale e vê carros, estradas, árvores, todas essas coisas juntas, isso te dá uma ideia de que distância você está do chão. Na aviação militar chamamos isso de Mark I Eyeball. Isso significa que o piloto tem condições para ver. Couch acredita piamente que a responsabilidade do acidente é da tripulação. Nós, da equipe de acusação, chamamos isso de jogo de culpa. Eles queriam pôr a culpa na ilusão de ótica, queriam culpar a aeronave, queriam culpar o esquadrão por erro de informação. Nós, da defesa, estávamos tentando culpar tudo, mas a culpa maior estava nos ombros da tripulação, dos capitães Ashby e Schweitzer. A defesa argumenta que os fuzileiros navais devem aceitar a responsabilidade pela falta de treinamento e da informação que não chegaram até eles. O destino de Ashby é então decidido por um júri de fuzileiros navais, metade deles, pilotos. Eles levam apenas 7 horas para dar seu veredito. O capitão Ashby é considerado inocente de todas as acusações. Quando terminou, foi uma sensação maravilhosa, porque eu acho que nós conseguimos parte de nossa missão, que era dizer a verdade. O júri considera Schweitzer e Ashby inocentes. Para muitos, esta é a ocultação que a comunidade internacional temia. Há 2 pontos chocantes sobre esse caso. O primeiro é que este fato aconteceu. E o segundo é que o capitão Ashby foi perdoado por matar 20 pessoas.
Na verdade, um dos membros do júri veio até mim depois do veredito e disse que pela primeira vez ele estava envergonhado como fuzileiro naval, pois sentiu que a justiça não foi feita. A fita destruída não foi esquecida. Ashby foi sentenciado a 6 meses de prisão por obstrução da justiça. Ele e Schweitzer foram afastados de suas funções de forma desonrosa. Eles são as únicas 2 pessoas que sabem o que aconteceu naquele voo, quando o EZ-01 deixou 20 turistas em seus últimos segundos fatais de vida. Mas uma coisa é certa. 40 minutos antes da tragédia, o EZ-01 decola da base aérea de Aviano. O resort de esqui de Cavalese está lotado. Segundos depois, o altímetro trava e é reiniciado. O EZ-01 continua seu voo. Formam-se filas para subir no teleférico no vale. Às 13h07 da tarde, o EZ-01 se aproxima do lago de Garda e Schweitzer filma o voo. 19 pessoas e o operador estão no local. A 20 segundos da tragédia, o EZ-01 entra no vale a 300 metros de altura e começa a descer até 160 metros. 4 segundos depois, Ashby vê o cabo. E achando que está acima dele, ele mergulha. Às 15h13 da tarde, o avião colide com o cabo. O jato fica danificado, o bondinho cai e seus 20 ocupantes estão mortos. Aviano ainda é base da OTAN, mas os fuzileiros não estão mais lá. E até agora, ninguém foi legalmente responsabilizado pela tragédia. Versão Marshmallow São Paulo. Olá pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigada por assistir.